E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 91. Tá acontecendo uma série de coisas, né, no nosso país, no mundo como um todo. Uma série de questões que boa parte de vocês, ouvintes, tem demandado da gente e a gente escolheu uma delas, né? Nós vamos falar, então, no episódio de hoje sobre essa tensão entre a Guiana e a Venezuela, que começa a demandar uma resposta do Brasil, né? E para isso eu estou aqui reunido com aquele de sempre, o Luiz Domingos, e com um convidado especial, que é o Guilherme Frizeira, doutor em Relações Internacionais pelo UNB e professor da Uninter, né? Que é o nosso especialista que vai nos ajudar aqui a debater um tema que eu confesso que eu não manjava nada, né? Zero, eu tive que me preparar um pouco aqui e a gente vai aqui explorar o conhecimento do Guilherme. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Guilherme? E aí, Ale, saudações a todos e todas. O Guilherme, além de ser um latino-americanista, ele já tem dado muitos palpites e ajuda a pensar em temas de episódios que já gravamos. Então, dá os créditos aqui que ele também compõe uma curadoria do Maldita Politicagem. Às vezes ele nem sabe, mas as nossas conversas sugerem temas, como o episódio do ressentimento na política da semana passada. Esse é o penúltimo episódio do ano, certo? A partir do próximo e último derradeiro de 23 é o do dia 19. E aí a gente faz aquela pausa de janeiro para descansar e bolar a temporada de 2024. Guilherme, seja bem-vindo. Dê uma saudação para os nossos ouvintes ali. Muito obrigado, Luiz. Olá, Alessandro, e você que nos escuta aqui. É um privilégio estar aqui participando pela primeira vez, aparentemente. Não é a primeira vez, né? Forma indireta, mas diretamente sim. É uma grande satisfação para mim poder estar aqui e conversar um pouco sobre América Latina, Venezuela, Guiana e toda essa fiesta que tem acontecido ultimamente. Ô Luiz, você tem uma imagem inicial pra gente ou não? A imagem inicial é que o Maduro, o presidente venezuelano, apresentou um quadro, assim, um mapa. Um novo mapa da Venezuela, incluindo a região de Essequibo como pertencendo à Venezuela, e ele vai difundir isso para as escolas de todo o país, como se a Venezuela já contasse com esse território que formalmente está em disputa, né, e pertence, ou está em disputa, mas atualmente pertence ao mapa da Guiana. É uma região que nós vamos explicar de onde que surgiu essa história, essa disputa, mas que recentemente se encontrou petróleo e outras riquezas lá. Então, o Maduro já colocou como sendo da Venezuela, embora esteja em disputa. Mas, antes de mais nada, deixa eu fazer alguns avisos aqui. A gente sempre agradece às pessoas que comentam e aos ouvintes que compartilham. Então, pedir que, se você gostou desse episódio, ao final, passa para frente, porque isso ajuda a divulgar o nosso trabalho. Além do mais, nós temos uma campanha de financiamento coletivo. Esse é um projeto independente, um conteúdo educacional gratuito, mas que para isso a gente precisa contar com o apoio dos ouvintes. Então, aqueles que puderem, contribuam com o nosso projeto baratinho e seguro lá no apoia.se/Maldita Politicagem. E, por fim ainda, mencionar aqui as glórias do Jaguara Futebol Clube, um time que o Alessandro jogava quando ele era atleta, e a gente tem um apoio estreito, inabalável por essa moçada. Ganhou a taça Dr. Sócrates hoje, no sábado, batendo o Domecq Crew por 5-3. Então, mandar um abraço para a galera do Jaguara, bicampeão da taça Dr. Sócrates, e para todo mundo da taça, incluindo a moçada do Domecq Crew, que também é parceria total aqui do Maldita Politicagem. Então, Luiz, vamos fazer o seguinte. No primeiro bloco, a gente vai retomar um pouco dos acontecimentos, uma espécie de linha do tempo, né? A gente vai tentar construir aqui lá do passado, já que essa história começa uns 200 anos atrás, até nós chegarmos ao conflito que virou notícia nos principais jornais do mundo e daqui do Brasil. No segundo bloco, a gente entra nos detalhes, né, da parte histórica de alguns atores, né, que são envolvidos em toda essa tensão, né, essa tensão que vem lá de trás, como eu já mencionei. E no terceiro bloco, aqueles
quadros de sempre, né? Uma luta de gosto especial que eu preparei para vocês aí, galera. A gente vai discutir aqui sobre música venezuelana e música guianesa. Não sei nem falar o nome disso aqui. Guianesa? Guilherme. Eu acredito que seja guianesa. Guianesa. Então, beleza. Então, esse primeiro bloco, a gente vai reconstituir essa disputa da região de Essequibo. E no segundo bloco, a gente mergulha na história. Mas então, começando do começo. Em 2010, a Venezuela declara sua independência da Espanha. 2010? 1810, rapaz. Presta atenção no que está falando. E aí, em 1814, na Guerra da Independência, os britânicos tomam posse das colônias de Demerara, Berbice e Essequibo. E, em 1831, 16 anos depois, essas regiões passam a fazer parte do que foi chamado de Guiana Inglesa, território a leste do rio Essequibo. Mas, já tem uma disputa aqui, né? Porque essa região já estava sendo pleiteada pela recém-independente Venezuela. Como que começou isso, Guilherme? Como que esse limite foi estabelecido ali entre os dois países, a Guiana Inglesa e a Venezuela? Pois bem, ali nós vamos ter também, falando especificamente da Guiana, mas é possível a gente espelhar isso em quase toda a América do Sul, né? Que é a questão de ocupação territorial. Então, nessa divisa entre o que hoje é a Venezuela e a Guiana, na região de Essequibo, era uma região inóspita, continua sendo uma região inóspita. E então era totalmente desocupada. Nem os ingleses, no começo, tiveram interesse em ocupá-la e os venezuelanos também não. Isso vai mudando aos poucos, com o tempo, principalmente por parte dos ingleses, que passam então a ocupar essa região do Essequibo com algumas colônias. E ali permanecem e vai se criando polêmica sobre onde seriam os limites da Guiana Inglesa, da colônia britânica, e a recém-libertada Venezuela, ainda Gran Colômbia. Essa disputa, ela sempre foi levada para arbitragens internacionais. Então, num primeiro momento, é feito um mapa onde a região de Essequibo pertenceria à Venezuela. E os ingleses, que tinham seus colonos nessa região, vai contestar, e como era de costume no século XIX, na América do Sul, sempre se chamava uma potência estrangeira para mediar as disputas territoriais. Aqui, rapidamente, só para a gente entender, porque essas questões de disputas territoriais, lá do século XIX, são as fontes de litígio, de disputa, de brigas até hoje. Então, questão do Chile, da Bolívia, do Peru, do Equador, da Colômbia, são litígios que a gente herda há 200 anos. Então, eles vão sempre buscar uma mediação, buscar um acordo. Quando, acho que em 1899, então veja o tempo que se passa entre a independência de 1810 até a primeira arbitragem, onde os dois estados aceitam uma arbitragem que vai ser lá em Paris, onde o Reino Unido se faz presente. E aqui algo muito interessante. O governo venezuelano abriu mão de participar diretamente e aferiu como se fosse uma procuração ao governo dos Estados Unidos para que representasse os interesses da Venezuela perante a arbitragem em Paris. Qual o resultado? A região de Essequibo passa a ser, então, do Reino Unido nesse acordo de 1899. E, imediatamente, a Venezuela começa os seus reclames e daí vai vir uma série de tentativas de acordos, de mediação que perduram até hoje, né? Mas é sempre importante que o ponto-chave vai se dar nesse momento. Então a Venezuela deu uma procuração
para os Estados Unidos foi lá e deu tudo de mão beijada para a Inglaterra, basicamente. Basicamente isso. Porque, Exatamente. desculpa, o Guilherme, mas por que você acha que a Venezuela tomou essa decisão curiosa? Havia uma participação muito presente dos Estados Unidos na Venezuela desde o século XIX, tá? Quando nós vamos ter isso vai vir cronologicamente, vai vir depois de 1899. No entanto, ilustra muito bem o ponto que eu quero chegar. Se não me engano, em 1902, a Venezuela já vai ter muitas dívidas externas. E os Estados Unidos sempre ajudou. Lá em 1902, a dívida fica tão grande que as potências europeias elas vão fazer um bloqueio ao porto de Caracas. Simplesmente nenhum navio sairia de Caracas enquanto a Venezuela não pagasse as suas dívidas externas com as potências europeias. Então, o que acontece? A libertação do porto de Caracas vai se dar com uma intervenção da Marinha Americana. Eles vão até Caracas, vão retirar os navios, vão mandar de volta para a Europa e garantir novamente a abertura comercial do porto de Caracas. Então, esse é um exemplo do grau de participação dos Estados Unidos junto à Venezuela, que já vai se dar no século XIX. Então, eles tinham essa relação próxima e, por alguma razão, se deu uma procuração aos Estados Unidos, achando que eles defenderiam os interesses do país junto à arbitragem em Paris. Perfeito, perfeito. Então, só para Luiz, deixa eu fazer só uma introdução. A gente está fazendo uma ordem meio errática aqui, mas esse Equibo, essa região da qual nós estamos falando, é a região que fica ao lado oeste do rio Essequibo, que é um rio que corta o território da Guiana, né? Para o lado leste, né, que é o território da Guiana que não está sendo disputado, corresponde a mais ou menos, sei lá, né, um terço do território, e para o lado oeste, né, uma grande área, uma gigante área para os padrões da Guiana, esse território que está em disputa agora, né, que está numa tensão entre Venezuela e Guiana, e que a Venezuela está reivindicando. A imagem inicial que o Luiz trouxe é a imagem de um novo mapa que a Venezuela procura apresentar, né, com a integração desse território completo para a Venezuela, né? Então, essa explicação aqui já nos ajuda um pouco a entender. E é engraçado, né? A gente estava falando da Palestina, né, Luiz? E os britânicos estavam lá, né? Os britânicos estavam lá e boa parte da explicação devia à herança ou à falta de herança institucional que os britânicos deixaram na Palestina. Agora, de novo, parece que os britânicos jogam um papel fundamental para a gente entender aqui essa disputa, né? Sim. E depois dessa primeira arbitragem em 1899, o problema não se resolve, como o Guilherme vinha dizendo. A Venezuela continua reclamando que aquela região deveria ser anexada ao seu território, e em 1962 há uma nova investida na qual a Venezuela denuncia perante a ONU que havia os vícios no procedimento de arbitragem lá atrás e que queria considerar e considerava aquela sentença de 1899 como nula e sem efeito. Então eles argumentam, um dos árbitros americanos deixou uma carta, depois que ele morreu, que ele afirmava que havia um suposto compromisso entre o presidente russo no tribunal lá em Paris e os representantes britânicos para alcançar uma decisão unânime contrária a Caracas. Então, o árbitro americano denuncia que havia um conluio entre os russos e os britânicos para prejudicar Caracas, para prejudicar a Venezuela. Então, eles começam a puxar um outro fio. E aí, em 1966, tem um novo acordo, o Acordo de Genebra, no qual o Reino Unido reconhece que tem uma disputa por aquele território. E em 66 é também o ano em que a Guiana consegue a sua independência em relação à Inglaterra, aos britânicos. E aí tem uma nova rodada de negociações entre os dois países para a disputa do território. Como é que é essa nova rodada e que fim que ela deu, Guilherme? Então, é muito importante a gente destacar algo que você foi muito preciso na sua explicação. O que acontece em Genebra
e que tem sido usado atualmente pelo Nicolás Maduro para essa nova investida contra a Guiana, foi o reconhecimento por parte, primeiro do Reino Unido e depois com a Guiana independente, de que existe um reclame, existe uma disputa ao qual eles reconhecem, tem a região de Essequibo, ao qual nós temos um litígio. Isso é importante. Por quê? O governo venezuelano tem usado esse reconhecimento da disputa, do litígio, como se fosse algo, a Guiana está dizendo que não foi legítimo o que fizeram conosco, ou eles estão nos dando direito a gente retomar o território que originalmente é nosso, e não é isso. É o reconhecimento de que há uma disputa que precisa de uma solução definitiva. Precisa de algum estado, alguma organização, precisa de um acordo bilateral que define a disputa. É isso que a Guiana fala que deriva de Genebra, e não a versão do governo venezuelano de que lá em Genebra foi reconhecido que Essequibo pertence a nós. Não é isso. Então, isso vai sempre alimentar as disputas entre Venezuela e Guiana, e volta, principalmente quando Hugo Chávez chega ao poder, onde esse reclame volta a acontecer, e muitas vezes a temperatura não escalonou por conta de acordos firmados no âmbito das organizações de integração regional. Então, sempre buscou-se moldar o comportamento através de um aspecto de organizações, o que nós não temos atualmente, né? Isso é algo preocupante. Ô Guilherme, e aí nós temos, a partir de 2015, né, a ExxonMobil, ela descobre petróleo, né, mas a área já era reconhecidamente uma área que tinha, né, algumas riquezas naturais, né, como você disse, o próprio Hugo Chávez já reivindicava algumas coisas. Então minha pergunta vai nessa direção. Você acha qual é o peso dessas riquezas naturais? Ou seja, no português, claro, né? A Venezuela está interessada, né, nessa parte aí para conseguir essa riqueza para eles? É esse o real interesse? Ou esse fator histórico, enfim, tem um peso maior no seu entendimento? Eu acredito que o fator econômico é o preponderante, principalmente que, por conta das eleições presidenciais que ocorrerão na Venezuela agora em 2024, eles conseguiram um alívio das sanções impostas pelos Estados Unidos. Então, por conta ali da guerra da Ucrânia, principalmente, a Venezuela voltou a exportar petróleo para os Estados Unidos. E como Essequibo é uma região que se tornou toda a faixa do que a gente costuma chamar de Guianas, né? Guiana, Suriname, Guiana Francesa, e agora até nós aqui no Brasil com a Foz do Amazonas, né? Onde teria uma grande bacia de petróleo. Tornou-se extremamente estratégico para os Estados Unidos terem acesso a essas novas fontes, sem ficar dependente de um governo que não é, digamos, não vê com bons olhos os Estados Unidos e vice-versa. Então, é extremamente importante para os Estados Unidos que Essequibo continue pertencendo à Guiana e não à Venezuela. A parte histórica, ela vai legitimar o discurso. Ela vai falar, nós não estamos fazendo isso porque descobriram reservas de petróleo, nós estamos fazendo isso porque é uma questão que não se resolve há 200 anos, que ali vai alimentar a identidade, vai alimentar os discursos, né, da necessidade de se tomar uma atitude mais drástica para ver se encontra um desfecho definitivo. Era essa a resposta que eu ficava com muita dúvida, né? Será que tem peso mesmo isso? Mas a desconfiança, né? Desde aquele mapinha do nosso amigo Nicolás Maduro lá, era dessa mesmo, de que, na verdade, o interesse era no petróleo. Bom, Luiz, tem tabela pra gente hoje ou não? Sim, é o seguinte, o território reivindicado pela Venezuela é de cerca de 160 mil quilômetros quadrados,
o que corresponde a mais ou menos quase 70% do território da Guiana. Pelo menos 2/3. É sacanagem, né? Então, eles É, estão falando como se fosse um pedacinho do país, é tipo arrancar o país inteiro. sim, você tira 2/3 do território do que hoje seria, e é a Guiana, ficaria só com um fiapinho na Guiana, né? É. Então, além disso, a população que ocupa essa região, uma região gigante de muita mata, né? É 125 mil habitantes dos mais de 791 mil habitantes de Essequibo, da Guiana, perdão. Então, é uma população bem pequena, mas o território é muito grande e que com muito potencial econômico, tem ouro, tem bauxita, além do petróleo que, só para ter uma ideia, esse petróleo descoberto em 2015, ali o PIB per capita da Guiana era de 11 mil dólares anuais. E agora, já em 2023, esse PIB per capita pulou para 60 mil dólares anuais, patamar dos Estados Unidos. É o PIB per capita americano, 60 mil dólares, muito grande. Isso porque já estão extraindo muitos barris de petróleo e há muitos mais a se extrair dessa região. Eu acho que interessante, né? O peso gigantesco, né, que tem essa região para o país, principalmente para a Guiana. Eu acho que fica uma outra pergunta. São várias perguntas que a gente podia fazer aqui com o nosso convidado, Luiz. Mas eu tenho uma dúvida quase que pessoal. Você me permite eu fazer ou não? Oxe, claro. Eu queria perguntar qual é o peso, na verdade, dessa tensão em relação à tensão também que existe entre as potências China, Rússia, Estados Unidos, né? Como esse conflito está relacionado com esse conflito mais amplo dessas grandes potências mundiais. Eu sei que é um pouco viagem, né? Não é tão direto assim, mas eu acho que nesse caso nós temos uma relação um pouco mais próxima, né? Sim, sim. O que se passa entre a Venezuela e a Guiana, no plano mais sistêmico, algumas posições são muito claras. A Guiana terá o apoio dos Estados Unidos. Isso é indiscutível. A Venezuela terá o apoio da Rússia. Inclusive, se não me engano, essa semana ou semana que vem, o Nicolás Maduro deve ir a Moscou buscar apoio do Putin. E a China vai ver o que é melhor para os negócios. Se alimentar o conflito dá a eles um maior poder de barganha, o conflito vai, se não alimentado, também não será amenizado pela China. Se chegar um momento que ela perceber que o conflito interfere nos negócios, ela com certeza vai buscar algum dos lados. Ou nós iremos apoiar o reclame da Venezuela, e nessa hora não tem. A Venezuela tem um governo comunista, a China é controlada pelo Partido Comunista, logo a China está com a Venezuela. Não, não é assim que a China funciona. Não, ela não é tão previsível desse modo. Ela olha primeiro seus interesses comerciais e vai se aproveitar deles. Ainda mais que ali do lado, na Colômbia, eles têm um plano de construir uma alternativa ao Canal do Panamá. E a Colômbia tem problemas sérios de relacionamento com a Venezuela. Então, assim, a China ela vai equilibrar pratos, enquanto Estados Unidos vai estar com a Guiana, a Venezuela estará com a Rússia, e nós vamos ter, então, uma disputa entre potências. E no meio disso tudo, obrigatoriamente, não temos escolha, que é o Brasil vai ter que entrar no meio de campo, vai ter que buscar alguma ação diplomática para evitar que chegue às vias de fato, porque partimos do mais básico, do mais simples. Não se chega à Guiana por vias terrestres através da Venezuela. Então, sim, é verdade quando vimos que se a Venezuela resolver hoje invadir de forma terrestre, teria que passar pelo Brasil. Isso não vai acontecer, o Brasil não vai permitir. Então, a gente se vê obrigado, e quem quer liderar precisa assumir esses ônus de ter que interferir em conflitos que não nos atinjam tão diretamente assim. Então, o Brasil,
vai ter que fazer esse meio de campo, como os Estados Unidos já avisou, né? A diplomacia dos Estados Unidos já impôs ao Brasil de que vocês vão ter que participar de qualquer conversa de acordo envolvendo Venezuela e Guiana. Guilherme, eu queria fazer uma pergunta, então, que tem a ver com alguns formatos que são tradicionais quando conflitos entre nações ocorrem, né? Que é aquela famosa reunião, né? A galera toda se reúne numa espécie de fórum e discute, né? Os lados. A gente viu que isso falta para o caso da Palestina, e nós tínhamos aqui na América do Sul a conhecida Unasul, que é uma instituição que deixou de existir ou está esvaziada de alguma forma? Poderia contar para a gente qual é a situação da Unasul, por que ela... E o que é a Unasul? O que é, né? O que é ela e por que ela poderia ser importante nesse momento que nós estamos vivendo? Pois bem, atualmente a Unasul, ela oficialmente não deixou de existir, ela está em estado vegetativo, então ela teve a saída de alguns países membros dentre eles nós, né, o Brasil, o que ficou conhecido como Grupo de Lima por conta da repressão do governo venezuelano nas últimas eleições presidenciais em 2016 ou 2017, não me recordo, e dali formou-se um grupo chamado Grupo de Lima, que juntava os países que estavam sendo governados por partidos mais à direita. Então, Brasil, Peru, Colômbia, Equador acabaram se retirando da Unasul. Então, mas oficialmente não se foi dado um fim a ela. A Unasul, ela nasce como um primeiro projeto de integração de política da América do Sul, porque nós temos diversas iniciativas de integração de cunho mais econômico, como o Mercosul, como a Comunidade Andina, e o encontro entre os países que formam o Mercosul, Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, junto com os países que formavam a Comunidade Andina, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Chile, se juntam para criar um primeiro organismo focado na integração política, que avançasse além das pautas puramente econômicas. Então, ali vai ter o Conselho de Defesa Sul-Americano. Então, nas relações internacionais, o assunto mais sensível é a defesa, onde os estados costumam agir de forma egoística, né? E um dos principais órgãos, um dos órgãos que mais irá funcionar é o de defesa, contando com os 12 países sul-americanos. Então, a Unasul foi, até o momento, a única organização de integração que conseguiu juntar os 12 países sul-americanos. E já nasceu resolvendo um pepino enorme, que foi quando a Colômbia invadiu o território do Equador para atacar uma célula das Farc. Enviou aviões, depois tropas terrestres para dentro do território equatoriano, e ali alimentou uma tensão entre Equador, Venezuela, Bolívia contra a Colômbia, por conta da aliança com Hugo Chávez, né, o que levou a ALBA, mais uma iniciativa de integração. A América do Sul é cheio de iniciativas de integração. Até pouco tempo eu cataloguei, existiam, se não me engano, 9 iniciativas funcionando ao mesmo tempo. Então a Unasul foi a primeira a conseguir ter sucesso a juntar os 12, já consegue mediar a situação causada pela invasão da Colômbia ao território equatoriano, e dali vai dar um impulso que a Unasul precisava, principalmente em criar esse Conselho de Defesa Sul-Americano, órgão que hoje seria fundamental para essa questão entre Venezuela e Guiana, porque seria uma mediação onde a própria América do Sul teria a oportunidade de resolver seus problemas sem uma intervenção externa. E hoje
como a gente falou agora há pouco. E hoje já é uma questão que envolve Estados Unidos, China e Rússia, enquanto poderia ficar ali dentro do âmbito da Unasul, mas que por questões puramente políticas, né, pintou-se a Unasul como se fosse um órgão da esquerda, que iria implantar o socialismo, o comunismo na região, e onde os países que passaram a ser governados pela direita foram lá, isso não serve. Aí deram um fim a essa iniciativa, e o que eles fizeram? Vamos criar então uma outra iniciativa. Só que essa outra iniciativa, chamada ProSul, não foi para frente, e nada mais era do que a Unasul do sinal contrário. Ela visava os mesmos objetivos, tendo os mesmos mecanismos da Unasul, só que seria de direita. Mas essa nasceu natimorta. Mais um dos legados do Michel Temer para o Brasil e para a região, né? Bom, mas então, já que nós temos esse conjunto de iniciativas, a história da tentativa de integração política da América do Sul, ou inclusive da América Latina, ela é tão antiga quanto a própria existência dos estados da nossa região, o que remonta à independência. E aí nós vamos ter que falar um pouco agora que isso tudo tem a ver com essa história e sobre o papel do Simão Bolívar, o libertador que promoveu, ajudou a independência de muitos países daquela região. Vamos falar rapidinho sobre quem que foi ele, mas mais do que quem foi a figura dele, a atuação dele nessas tentativas dessa integração lá na primeira metade do século XIX, do século XIX, Guilherme. Rapidamente, quem que foi o Simão Bolívar e qual que é depois a influência do Francisco de Miranda na atuação dele? Bom, vamos lá. O Simão Bolívar, ele cronologicamente, ele vai ser o segundo libertador da América, né? A gente criou esse grupo de indivíduos que a gente chamou de libertadores da América, que não é o campeonato de futebol, apesar do campeonato de futebol remeter a eles, né? Mas o Simão Bolívar, ele vai ser um filho da aristocracia colonial. Então, a família dele era uma das mais ricas de Caracas. Aqui é importante a gente ter em mente que no século XIX as colônias espanholas, elas não funcionavam nem como estados, nem como províncias, mas como municípios, tá? Por conta da divisão que a Espanha fazia dentro dos seus vice-reinos, para que impedisse, inclusive, a comunicação entre elas. Então, o Bolívar, ele vai ser filho dessa aristocracia, onde ele vai receber tutoria para ser letrado, para ser formado intelectualmente. E nessa formação intelectual dele, ele vai ler os iluministas do século XVIII. Vai ler tudo que condenava a monarquia absolutista, o papel do homem como definidor do seu destino. Então, ele vai ter essa formação intelectual. Com 14, 15 anos, ele vai ser mandado para a Espanha para servir ao exército espanhol. Nesse percurso entre a Venezuela até a Espanha, ele vai passar um período nos Estados Unidos. Período bem curto, mas suficiente para ele anotar nos seus diários e ficar encantado com o resultado da Revolução dos Estados Unidos e a independência daquele país. Inclusive, ele vai ter muito contato com veteranos de guerra, da Guerra da Independência, e ele sai dali encantado do que foi feito nos Estados Unidos. Quando ele vai para a Espanha, e vai ser um mal militar, ele não vai ser nada grandioso, e depois de um tempo ele resolve ficar por ali e começar lá no século XIX, século XVIII ainda, 18 para 19, ele vai resolver fazer um mochilão pela Europa com o seu tutor, que era um padre, acho que Padre Rodrigues. E eles vão
começar a fazer um mochilão ali pela Europa, onde ele vai encontrar... Mochilão no século XIX é engraçado, né? Eu gostei do termo, gostei. Um aristocrata fazendo um mochilão. Pois é. E ali ele vai encontrar o Alexander von Humboldt, que tinha acabado de fazer uma viagem por toda a América Latina, do México até a Argentina. E nesse encontro é quando desperta no Bolívar o ideário de união da América Latina, que Humboldt vai falar, ó, do México até a Argentina, vocês são muito parecidos. Vocês falam espanhol, a maioria da população é católica, vocês têm um traço de indígenas com brancos, com escravidão, então não sei o quê. E o Humboldt começa, que vai alertar, assim, vai criar no Bolívar, nossa, peraí, tem um ponto aqui. E o fim desse mochilão vai se dar em Paris. Em Paris, quando Bolívar está lá, ele vai ver a chegada de Napoleão a Paris para ascender ao trono. E ali ele também começa a pensar, bom, como a América Latina pode se libertar? É fazendo o que a França fez, e daí ele começa a achar o modelo francês não seria o ideal. Primeiro, pelo jacobinismo, em seguida, a Revolução Francesa. Ele vai falar assim, a época do terror, de banho de sangue. O que me adianta libertar e as pessoas se matarem? E mais à frente ainda, bom, aí toda aquela libertação, né, tudo, vamos dar fim à monarquia, chega a figura do Napoleão, que quer ser imperador, né? Então ele vai repudiar. Aí ele resolve, vou voltar para a Venezuela. Aí entra a figura do Francisco de Miranda, que é o primeiro libertador. Francisco de Miranda é um cara incrível. Francisco de Miranda, ele juntava as duas competências primordiais. Ele era um intelectual de primeiríssima grandeza, então leu o que o Bolívar também leu, com a diferença de que ele foi na prática. Ele morou nos Estados Unidos pouquíssimos anos depois da independência dos Estados Unidos, e não só encontrou com veteranos de guerra, como Bolívar também encontrou, como ele participou como ouvinte do Congresso dos Estados Unidos quando ainda era na Filadélfia. Como encontrou George Washington, como encontrou outras figuras que vieram a ser presidentes dos Estados Unidos ou figuras importantes. Cansado dessa aristocracia nos Estados Unidos, ele se manda para a Europa, e antes ele tinha sido militar na Espanha, um brilhante militar. E ele também vai fazer um mochilão pela Europa, só que diferente. Nesse mochilão, ele vai ficar hospedado em todas as cortes europeias, de Portugal até a Rússia. Ali até algo biográfico dizendo que chegou a ser amante da Catarina Grande. Então não foi um mochilão muito roots, né? Foi um mochilão um pouco mais confortável, né? Isso, ele ia para cada corte e ali ele conseguia carta de recomendação para a corte seguinte receber, e assim ele foi fazendo. Ele termina esse périplo na Inglaterra, que depois, se vier o caso, a gente pode entrar, que é onde ele vai ter a visão de libertação da América Latina seguindo o modelo inglês. Então, Bolívar, modelo dos Estados Unidos, Miranda, o modelo inglês. E Miranda também estava em Paris quando Napoleão ascendeu ao trono, mas antes Miranda foi general da Revolução Francesa. Ele liderou tropas do norte da França, o que hoje seria a Bélgica, até entrar em Paris. O Francisco de Miranda, inclusive, lá em Paris, no Panteão dos Heróis da Revolução, tem lá Miranda, porque ele foi general da Revolução Francesa. Então ele era um intelectual e um militar de primeira grandeza. O Bolívar já era um intelectual mais de absorver ideias e não tão brilhante militar como Miranda foi.
Então, assim, são figuras distintas que formaram toda essa revolução da libertação no norte da América do Sul. Então, uma curiosidade, por que eles se encontram, o Bolívar encontra o Miranda, e por que o Bolívar é mais lembrado e mais homenageado com estátuas e etc? Quando vai ter a primeira onda, são entre 3 a 4 ondas de libertação campanhas, né, na América do Sul. Então, assim, quando é iniciado a libertação, a revolução de libertação, ela não é linear, contínua, onde tem-se o início e o final ainda não. Esse movimento vai e volta o tempo todo. O Miranda, ele vai tentar a primeira vez, não dá certo, ele tem que fugir da Venezuela e vai morar em Londres. E é muito importante de Londres, que a casa dele, Luiz e Alessandro, na casa dele em Londres, em algum momento, os principais libertadores da América passaram por lá. Não há registro deles lá ao mesmo tempo. Mas, assim, o Bolívar esteve na casa de Miranda em Londres. José Bonifácio, né, o nosso patriarca da independência, esteve na casa de Miranda. São Martín esteve na casa de Miranda. Então, assim, ali era um encontro de libertadores. Só que o que acontece é que na primeira tentativa de libertação, onde Caracas vai conseguir se libertar, que depois vai até virar um documento do Bolívar, né, que é a Carta de Cartagena, o Miranda, ele tem uma visão realmente de uma América Latina unificada. Não era a união dos países latino-americanos como Bolívar pensava. Miranda acreditava que tinha que ser um único país do México até a Argentina, excluindo o Brasil e os Estados Unidos. E nisso houve um receio de que Miranda fosse querer se tornar um ditador. Né? O cara vai fazer tudo isso, mas eu não vou ter minha liberdade, vai continuar debaixo de uma monarquia. E a resposta é sim. Miranda, lembre-se que eu disse que ele vai gostar do modelo inglês. Ele acreditava que deveria ser uma monarquia constitucional, onde o monarca latino-americano seria o descendente inca, mais próximo do último imperador inca. Então ele seria o rei, e haveria um primeiro-ministro que seria a maioria num parlamento juntando do México até a Argentina. Esse era o modelo que ele considerava ideal para a América Latina. Quando Bolívar chega à Venezuela, depois desse mochilão todo e tal, não sei o que, ele vai apoiar a iniciativa de Miranda, mas logo ele vai romper, falar, não. Então, quando tem a primeira libertação, que vai ser na região de Caracas, e o Miranda vai assumir o poder, essa visão de mundo distinta entre Miranda e Bolívar, ela vai se acentuar, e eles vão acabar rompendo relações. E Miranda, como já era uma pessoa de certa idade, ele resolve, então vou embora da Venezuela, e vai embora. E fica, então, Bolívar ali, que ele começa, então, a trabalhar mais nessa parte de ideário, né, político da América Latina, que ele vai virar e falar assim, o modelo que nós temos que nos inspirar, mas não imitar, são os Estados Unidos. Por quê? Nós precisamos garantir, quando a gente iniciar o movimento revolucionário, a Europa vai contra-atacar, a Europa vai querer retomar suas antigas colônias. Para isso, nós precisamos nos unir. Então, nós temos que criar uma confederação de estados americanos, onde haveria um congresso
continental, localizado no Panamá, mas cada unidade independente. Começa, então, o Bolívar divulgar seus ideais. Isso, quando eu digo divulgar, isso constar na Constituição de Caracas, e depois vai se tornar a Constituição da Venezuela, então esse princípio ordenador, e parecia que tudo ia dar certo até quando que a gente chama nas ciências sociais, principalmente de história, que é a conjuntura crítica. Aquilo que, né, nenhuma teoria consegue prever, que vai acontecer um terremoto horroroso em Caracas, um terremoto que nunca mais teve da mesma magnitude, e vai acabar praticamente com a cidade. E ali a população vai tomar que foi um castigo divino por conta da emancipação de Caracas através de Miranda e Bolívar. E a população, muito ligado à igreja, e a igreja e Estado espanhol eram juntas, próximas, vai virar, não, Deus está nos castigando pelo fato da gente ter apoiado esse pessoal. E a própria população, então, começa a investir contra o movimento de emancipação. Aí é a primeira vez que não vai dar certo, vai ser do Bolívar, vai escrever sobre isso na sua carta de Cartagena, é a primeira vez que ele vai fugir e tudo. Mas marca um traço que marca essa distinção entre os dois, que é muito, muito importante. Vai saber, né? Às vezes foi mesmo, né? Castigo. Os padres que disseminaram essa ideia, defendendo os interesses espanhóis, falaram aí, vocês ficam fazendo revolução, Deus castiga. É mais ou menos isso. Tem um momento importante dessa história, que é a Carta da Jamaica, escrita pelo Bolívar. Vamos falar disso, porque daí a gente consegue inserir outras dinâmicas revolucionárias daquele período. Certo. Num dos exílios de Bolívar, ele vai para Jamaica, e lá ele não fica ouvindo reggae, ainda não existia a época, mas ele fica lá. Em 1815 o reggae estava chegando, mas ainda não tinha. E ficou ali instalado por um bom tempo, que é onde ele se aprofunda no que seria um pensamento político latino-americano. É quando vai vir a base da visão de união que Bolívar tem. Essa carta, ela é muito mal interpretada na nossa historiografia mais convencional, como se ali a gente confundisse a unificação da América Latina e a união sendo a mesma coisa. E não é, ele deixa isso muito claro. É ali onde ele vai deixar evidente que ele está vendo um modelo de político dos Estados Unidos. E ele vai deixar claro que não adianta a gente imitar, e por isso dessa necessidade de uma Constituição comum, da necessidade de um Congresso confederado, porque as condições não são iguais. Ele vai falar, o cidadão dos Estados Unidos, ele é alfabetizado, ele já tem um senso de identidade comum, ele tem a capacidade comunitária, eles tiveram, né, obviamente, por serem alfabetizados, uma maior gama de leitura, coisa que não tem na América Latina. Não tem como eu falar assim, pega e faz igual. É impossível. E ali ele meio que fica assim, como que eu vou fazer? Não tem, né, o ideal revolucionário, o exército libertador, assim, os generais, os coronéis, eram generais e coronéis porque eram brancos e da elite das regiões, né? Nunca tinham pegado em armas. Então era uma confusão total, e ele fica meio desiludido. Quando ele vai receber a visita,
de um britânico, olha os britânicos aí de novo, Luiz Domingos, que vai falar com ele assim, ó, você já conversou com o pessoal do Haiti? Por que do Haiti? O Haiti, os caras eram escravos, eles conseguiram fazer a sua independência. Por que você não vai no Haiti conversar com os caras? Antes de eu botar o Bolívar no Haiti, o Miranda tinha ido no Haiti também, e ele saiu de lá com a mesma impressão que saiu da Revolução Francesa. É um banho de sangue o que faz o Haiti. Tem a menor chance da gente imitar o que esses caras fizeram. Mas Bolívar vai. Ele vai até o Haiti e lá ele vai se encontrar com Alexandre Pétion, que era o presidente do Haiti, e entende o que levou, como eles conseguiram fazer a sua independência, como quis administrar depois e tal. Aí eles se identificam ali e o Pétion fala assim, vamos fazer o seguinte, volta para Venezuela, eu mando para você alguns suprimentos militares, alguns homens para você ao menos conseguir passar da praia, né? As fortalezas espanholas já começavam ali, e, né, não desista. O cara, mas tem esses problemas, né, que alenquei. O Pétion fala assim, a maioria da população da Venezuela é parda e negra. Você não inclui esse pessoal no exército? Pode ser, uma boa. Aí o Pétion fala, então vai lá, tá aqui, navio, homens, suprimentos, vai lá, volta para Venezuela, só quero uma coisa em troca. Quando isso der certo, acabou a escravidão na Venezuela. Não, beleza. Aí o Bolívar, eu ponho você no panteão dos heróis. Não quero, não ponha. Eu não quero ter meu nome nessa história. Vai lá, faça, mas liberte também os escravos. Então, Bolívar volta. Aí, após a visita do Haiti, é que as coisas começam a engrenar, é quando a campanha de libertação começa a ter sucesso ali na região da Venezuela, depois Colômbia, Equador, até chegar no Peru. Pô, que história interessante, cara. Muito, muito. Então, e aí, só para a gente dar um fio, essa terceira campanha, se eu não estou enganado, ela, de fato, a concretização da independência é em 1821. E aí, a partir daí, começam os movimentos para pensar o Congresso do Panamá. Esse Congresso do Panamá é o que a gente já pode lançar o nosso quebra-pau, porque ele se dá em 1826, 5 anos depois, um encontro de diplomatas, de líderes de toda a região desse norte, ou de toda a América Latina, não incluindo a América Portuguesa, né, o Brasil. E aí vamos para o quebra-pau. Mas antes, o que foi rapidamente o Congresso do Panamá e como que a historiografia chegou a interpretar isso? Que você dizia que o Congresso tinha fracassado, mas que não. Como que é isso? Certo. O Congresso do Panamá é a parte de implantação, a parte prática da Carta da Jamaica. Então, quando o Bolívar estabeleceu de que eram estados que formariam uma confederação que se encontraria no istmo do Panamá. O Panamá não era um país, era parte da Gran Colômbia, que era formada Venezuela, Colômbia, Equador e Panamá. E ali ficaria a sede, porque seria mais ou menos o meio, né, da América Latina, onde os representantes de cada um dos estados se encontrariam para definir uma política continental. Mal comparando, mas só para efeitos de ilustração, seria o que é a União Europeia. Não seria um modelo dos Estados Unidos, onde está debaixo de uma Constituição com poder central. Não, seria mais um modelo da União Europeia. Regras comuns, debaixo de uma organização minimamente estável e permanente que se daria no Panamá. E aqui gostaria só da gente entender a magnitude do projeto de Bolívar. No século XIX,
quase 150 anos antes do modelo da União Europeia, o Bolívar já falava de integração em aspectos de cidadania. Isso é, um indivíduo que hoje a gente compreende como Venezuela, poder migrar e circular livremente por todo o continente, morar, fazer negócios, ter representação diplomática até conjunta. O cara está na Europa e tem a embaixada da Colômbia, e só que ele é equatoriano. Pô, ele poderia ir na embaixada da Colômbia sem problema nenhum. Ele está falando isso 150 anos antes do projeto da União Europeia. Inclusive, a última nota de rodapé. Mais para frente, aí já não foi Bolívar, mas mais para frente, que vai ser uma das discussões pós-Congresso do Panamá, mas no século XIX se pensou uma moeda comum, ao menos uma moeda comercial comum já no século XIX. E pensar que a União Europeia só foi conseguir esse feito nos anos 2000. Então, assim, é uma parte da nossa historiografia que é muito rica. Então, o Congresso do Panamá foi a tentativa de se implantar esse Congresso de Estados das Américas. E ali começa a discussão, a briga sobre quem vai participar. O Brasil vai participar? Estados Unidos vai participar? Quem vai participar? E Bolívar fala, não, nenhum dos dois vai participar. Só que tinha uma divisão de poder que quando a campanha dá certo, então nós vamos ter a Gran Colômbia, nós vamos ter o Peru e posteriormente a Bolívia, cada um desses lugares, Bolívar não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele criou a figura do vice-presidente, que era quem de fato administrava diariamente esses lugares. E começa ali os caras a brigar. Não, cara, o Bolívar não está aqui, eu estou tocando, então eu sou o presidente de fato. E justamente o da Gran Colômbia, que é o Francisco de Paula Santander, ele vai divergir e falar, não, tem que chamar o Brasil e tem que chamar os Estados Unidos. E ele convida o Brasil e convida os Estados Unidos, o Francisco Santander. E o Brasil aceita, o Brasil manda, só que o cara não chega. E os Estados Unidos... Mas ele foi de burro igual Dom Pedro? O que houve? Não, ele foi de navio. Você tem registro dele saindo do Rio de Janeiro, indo até Recife, e de Recife ele não chega no Panamá. O Brasil não, mas chegou a aceitar. Tem uma outra parte, né, que é muito pouco também comum na nossa historiografia, que é a participação de brasileiros na campanha de Bolívar, né? Abreu e Lima, que não é a refinaria lá em Pernambuco, mas Abreu e Lima vai ser, não sei se ele chega a ser general das campanhas de Bolívar. Depois vai fazer a tentativa da Confederação do Equador, né, lá em Pernambuco. E os Estados Unidos vão para o Congresso do Panamá e tenta desvirtuar a pauta. Vocês estão querendo discutir união política, divisão de exército e tal. Vamos falar de comércio. Os caras, mas eu não conheço nem meu vizinho. Como mais eu falar de comércio? Não, vamos falar de comércio e tal. E vai ter uma série de problemas, mas o cerne da discussão do Congresso do Panamá permanece até hoje. Nós falamos agora há pouco das diversas iniciativas de integração regional existentes. Se deve muito a esse ideário de Bolívar. É mencionado em algumas constituições, é mencionado em documentos, é mencionado em discursos. No ano 2000, que vai ser o primeiro encontro, só no ano 2000, vai ser o primeiro encontro de presidentes da América do Sul, em Brasília, o Fernando Henrique ele cita Bolívar. Assim, esse é um ideário, é parte da identidade política da América Latina é a busca pela integração, que pode ter sido
sabotagem de potências estrangeiras, Reino Unido e Estados Unidos, pode ser por questões de desconfiança ao projeto de Bolívar, principalmente do México, que achava que ele queria realmente criar um império, a não participação do Bolívar no Congresso. Ele fala, eu vou fazer todo o planejamento, todo o projeto, todo o ideal, mas eu não irei, porque para justamente mostrar que não é um projeto pessoal. Está aqui o que eu considero que é necessário a América Latina fazer, mas eu não irei, para que vocês possam ter liberdade de tomar a decisão que for necessária. Então, tudo isso vai somando, a historiografia fala, fracassou. Se não atingiu o seu objetivo, fracassou. Isso, deixa eu pontuar, só para amarrar. Por conta de disputas entre as internas, em parte, e por conta da sabotagem dos norte-americanos, dos ingleses. Os ingleses conseguiram emplacar observadores, eles foram rejeitados, depois foram aceitos. Eles ficaram jogando contra, né? E aí a coisa não se concretiza nos termos idealizados pelo Bolívar. Mas isso é o que a literatura acabou falando ao longo de todas as décadas recentes. Mas o seu argumento vai contra isso na sua tese de doutorado, né? E aí é o quebra-pau. Onde você, contra a corrente, o que você argumenta? Na minha tese de doutorado e também no livro que eu publiquei, né, do Congresso do Panamá à Unasul, essa parte do campo dos objetivos, dos ideais, das ideias. Então, o Congresso do Panamá, e aqui é importante a gente também compreender que havia uma dificuldade logística, né? Nós estamos falando do início do século XIX num lugar inóspito, por diversos motivos domésticos e externos, e não cabe aqui entrar. No meu trabalho, eu entro em cada uma das delegações com seus objetivos do que eles gostariam de discutir. Mas um dos documentos ao qual me deparei, que era do Foreign Office do Reino Unido, era de um observador falando que, caso o Congresso do Panamá desse certo, estaria a América Latina, palavras dele, criando a maior potência do mundo. Porque os caras, as delegações lá, chegaram com uma discussão sobre a formação de uma força militar defensiva comum, com números. Então aqui nós temos tantos homens, podem tantos servirem um exército continental. Aí veio a potência estrangeira aqui tentar um movimento de reconquista, a gente vai atuar conjuntamente, é um poder dissuasório muito forte por conta dessa união que não havia na Europa. O José Brandi Aleixo, Padre Aleixo, um dos formadores do curso de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, ele tem um artigo clássico, se não me engano, de 86, onde ele vai chamar o Congresso do Panamá, a importância do Congresso do Panamá, a Santa Aliança, a aliança do Congresso de Viena. Ele vai trazer essa importância. Então, assim, foi um projeto extremamente rico e que não morreu ali. Depois você vai ter uma série de encontros menores nesse sentido, ainda dos ideais de Bolívar. Nós só vamos mudar a chavinha para algo mais comercial, mais econômico, na virada do século XIX para o século XX, que aí é a participação mais direta dos Estados Unidos, que vão ser as conferências pan-americanas. Mas durante todo o século XIX, maior ou menor grau, você vai ter essa pauta do Bolívar sendo o centro das discussões. E depois eu termino o argumento que vai ser resgatado com a Unasul. Então, você vai ter 200 anos, novamente, com graus maiores e menores de importância do ideário de Bolívar, sendo, ao menos, a fonte inspiradora de discussão. Então,
Se eu compreendi o seu argumento contra a historiografia que falava que fracassou e morreu na praia, a ideia da integração nascida no Congresso do Panamá, o seu argumento é que, a despeito da sabotagem norte-americana e britânica e do Temer, os ideais do Congresso do Panamá persistem, por exemplo, no projeto da Unasul, que, embora tenha fracassado recentemente, ou que tenha sido diluída, né, recentemente, esse projeto, ele continua, é isso. Continua, sem sombra de dúvidas. O meu enfoque do meu trabalho foi mais na questão de defesa. E como no século XX, principalmente a partir da segunda metade do século XX, o foco ficou ali, né, de desenvolvimento econômico, estudos cepalinos, e pensando no desenvolvimento ligado à questão puramente econômica, essa questão da manutenção da emancipação dos estados latino-americanos, no aspecto de defesa, sempre permaneceu, que sempre foi a principal preocupação, que vai culminar num organismo que é o Conselho de Defesa Sul-Americano da Unasul, que funciona, que vai dar certo, e que deixa de funcionar por decisão de retirada. Eu não participo mais, mas não porque não trouxe resultados. Então, é aquela busca, né, de ter um resultado a curto prazo. E não é assim que funciona, né? O bolivarianismo, Guilherme, ele é maldito? É uma maldição? Boa pergunta, porque principalmente no meu ponto de vista se tornou uma maldição pela construção discursiva desde que chegou o chavismo ao poder na Venezuela. Eles deturpam a figura de Bolívar para usar o seu bel prazer. Tudo que a Venezuela faz no sentido que gera uma repercussão muitas vezes não positiva, tá lá, não, porque é Bolívar, não sei o que, agora da Guiana, é a espada de Bolívar que vai definir essa questão, tá? Então o Bolívar é sempre resgatado. Mas o Bolívar, de novo, ele era um cara que sabia o momento de usar a espada e também sabia usar a pena. Então, ele é deturpado, até criou-se uma visão de um Bolívar marxista, sendo que Marx tinha, sei lá, 10 anos de idade quando Bolívar morreu. Então, assim, o próprio governo da Venezuela deturpa a imagem do libertador e fizeram essa ligação de que Bolívar o governo da Venezuela quis desenhar, pintar um Bolívar como se ele fosse Che Guevara, né? Exatamente, como se fosse um Che Guevara, um libertador comunista, e o cara fez o que fez baseado no que, muito pelo contrário, pelo que costumou se rotular como liberalismo. Liberalismo, É engraçado, né? Mas o perfil ideológico, o perfil intelectual do Bolívar é muito desconhecido, na verdade, né? Apesar de todos saberem, né, que quem é essa pessoa, essa figura histórica, né? A gente não sabe muito de forma aprofundada o que ele pensava, né? Quais eram os seus ideais, né? Sempre uma coisa muito... Até a gente tá conversando, Luiz, e chegamos nessa conclusão, pô. Fala em Bolívar, né? A Venezuela conseguiu mudar a imagem dele, a gente imagina o Che Guevara, só que com aquelas roupinhas de aristocrata do século XIX ali, né? Ô Luiz, Guilherme e Luiz, agora vamos para um momento chave do nosso episódio aqui, para a gente encerrar, pro Luta de Gostos de hoje. Fui procurar uma pesquisa rápida aqui no Google e eu achei a Guiana, né, esse país que a gente estava discutindo nesse episódio, tem um músico importante que é o Ed Grant. Já ouviram falar? Já ouviu falar, Luiz? Ainda não tinha ouvido, não. Já viu com o Guilherme? Conhecia? Também não. O Ed Grant é um cara que nasceu na Guiana, né, e foi com a sua família morar na Inglaterra, e na Inglaterra ele se tornou um importante músico de reggae, né, uma mistura de reggae com rock, uma coisa meio Jimmy Cliff, né? Então temos esse cantor e o Ali Primeira, um ícone musical da Venezuela, né, um dos grandes ícones da música desse país. Então a pergunta é o seguinte: vocês que já fizeram a tarefinha de vocês aí de ouvirem a musiquinha que eu passei no chat,
que vocês preferiram, Ed Grant ou Ali Primeira? Luiz? Eu vou fazer a minha tradução aqui para as referências correntes. O Ed Grant é tipo um Man at Work, né? Guianês, como é que é? Guianês, deve Guianês. ser guianês, né? E o Ali Primeira é uma espécie de Victor Jara venezuelano, né? Aquele cantor chileno com uma pegada política forte. É o Belchior do Venezuela. Pô, japonês, você sabe traduzir melhor a cognição das massas, né? A compreensão do povo. Então eu fico Ali Primeiro, gostei um pouco mais, gostei mais. É mais tradição, esse Ed Grant é muito pop demais para mim. E você, Guilherme, o que você preferiu? Eu acompanho Domingos no Ali Primeira, aí poderíamos, né, sempre aqui recomendar, se as pessoas estiverem ouvindo esse episódio numa sexta-noite, um sábado à noite, procurar uma cúmbia venezuelana para dançar. É bom. Bom demais. Bom demais. Pô, já que vocês já fizeram a vitória do Ali Primeiro, eu vou votar no outro aqui. Eu gostei do Grant aqui. Ed Grant é EDDY, né? Eu gostei, tem uma vibe meio Cidade Negra, meio Man at Work ali, gostei. Então, você é pop, né, japonês? Você é pop. Você é pop. Não, você que acha que a música tinha que parar lá no século XIX, lá. Bom, só queria fazer uma menção que teve um ouvinte, o Rafael Eger. Ele lembrou a história que nessa voltando. Ele lembrou uma coisa que eu tinha me esquecido. Acho que ele escutou atrasado o episódio sobre o Florestan Fernandes, que a gente gravou já umas 3 semanas, né, talvez mais. Ele lembrou que o Grêmio Estudantil de Querência do Colégio Humberto de Campos, que é o colégio que eu estudei, se chamava Grêmio Estudantil Florestan Fernandes, que Grêmio Estudantil de luta, certo? Então, um abraço a todos. Quantos anos vocês tinham nisso aí? Eu era um seguidor, né? Eu não era líder lá, eu era jovem, né? Devia estar com 10, 12, 13 anos, não me lembro. Nossa Senhora, ô louco. Então eu acho que o meu Lailins devia chamar, sei lá, né? Não sei. Mário Covas, Grêmio Estudantil Mário Covas. Mário Covas. Presidente Geisel, né? Presidente Geisel, Lins é foda. Bom, então, gostaria de retomar aqui os agradecimentos a você que ouviu e se você puder compartilhar essa história muito rica, muito interessante, né? Essa relação entre os Libertadores da América, inclusive interpelam o futebol, com a disputa atual desse equipe, a gente quis mostrar que aquele imbróglio que vai ser um problemão para a região, ele teria outro encaminhamento se nós tivéssemos, de fato, levado ao cabo o projeto que está lá atrás no Congresso do Panamá, dos Libertadores da América, e que agora, recentemente, estava caminhando na Unasul, mas recuou, infelizmente. Então, em tudo que envolve disputas geopolíticas na América do Sul, são disputas muito semelhantes por territórios, que se a gente tivesse um fórum comum, isso seria muito mais bem encaminhado. Infelizmente, não está sendo. Essa foi a ideia do episódio, dar esse contorno histórico mais legal, dessa história da independência da América Espanhola. É muito interessante, muito rica. E aí o Guilherme nos ajudou magnificamente. Então, se você gostou, compartilha e coloca 5 estrelinhas no Spotify. Além do mais, lembre-se, nós temos uma campanha de financiamento coletivo para que isso possa continuar. Entra lá no apoia.se/Maldita Politicagem e solta uma dinheirinha para a gente poder continuar o nosso projeto. Guilherme, suas palavras finais. Gostaria só de agradecer aqui essa oportunidade. Eu sempre gosto muito de falar e divulgar, né, essa história tão rica aqui dos nossos vizinhos e que, infelizmente, a gente não estuda como deveríamos. Então, eu tenho só a agradecer por vocês terem concedido esse espaço para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre essa história tão maravilhosa que é a da libertação da América Latina. Muito obrigado. Muito obrigado pela aula que você trouxe para a gente aqui, Guilherme Frizeira, né? Então é isso. Um abraço. Um abraço, galera. Obrigado, Guilherme. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt
finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.